a palavra alegria ou seus sinônimos aparecem nesse texto cerca de 16 vezes, 15, mais de 15. Se você juntar a satisfação, felicidade e tal, passa tudo. E você sente, quando você está lendo a carta, você sente assim, poxa, queria ser esse cara. Falar do jeito que ele está falando assim, então, né, tem uns negócios super ruins acontecendo com ele, mas ele está lá tão de boa assim, né, queria ser como ele. E aí eu gostaria de que a gente fosse para Filipenses hoje. Eu quero dar uma volta pelo livro quase todo, né, mas enfatizando algumas coisas, né. Tem uma conexão muito grande com o Natal também, especificamente no texto que a gente vai começar a ler, e prepara o nosso coração para o Natal, né, que faz a gente pensar sobre o que foi essa coisa do Natal, né. O texto de Filipenses como um todo, ele é organizado ao redor de um poema, que está no capítulo 2, que é um poema lindo, 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 e que foi o primeiro texto da Bíblia que eu memorizei porque quis. Às vezes a gente memoriza, quem cresceu na igreja memorizou o texto mesmo sem querer. Esse texto de Filipenses 2 eu memorizei porque quis, assim, meu coração leu esse texto e para mim ele é um grande resumo da história de Jesus. Eu queria que a gente lesse esse texto para a gente começar. Abra sua Bíblia, liga seu aplicativo, aí Filipenses 2. Se você não tem, acompanhe a leitura comigo. Eu estou em Filipenses 2 a partir do versículo 5 e vou até o versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vale a pena memorizar esse texto. Ele é um grande resumo da história de Jesus. Ele existia plenamente como Deus. A gente lembra de João 1:1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele existia na forma de Deus, mas não se apegou à forma de Deus, mas ele se esvazia e assume a forma de servo. Natal, né? Jesus vem e nasce como ser humano, né? Natal. Mas como humano, ele obedece e obedece até a morte e morte de cruz, né? Obedece até a morte e morte de cruz. No Natal, a gente celebra esse esvaziar, esse se reduzir, esse se humilhar, que o próprio Deus viveu. E é curioso como o texto avança e como ele conclui, porque ele fala para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa coisa de todo o joelho se dobrar e toda língua confessar já aparece na Bíblia antes. E aparece como uma referência ao próprio Deus. Em Isaías 45, você pode conferir depois, está lá que essa é uma visão do futuro que Isaías está tendo, que fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Deus. E o que Paulo está fazendo é essa associação direta, dizendo, olha, Jesus aqui é Deus. É em Jesus que essa coisa está se completando. Então, a gente faz esse link de que Deus é quem está se esvaziando e Jesus está sendo exaltado. Mas o caminho é o nosso Deus, o Deus cristão, é um Deus que se esvazia. Guarda isso. Esse é meu primeiro ponto. Como um pregador de seminário de 3 pontos, esse é meu primeiro ponto.
Deus é um Deus que se esvazia. O Deus cristão é um Deus que se esvazia, é um Deus que se humilha, é um Deus que se aproxima de nós como um igual. Gente, isso é tão revolucionário. Isso é tão... Porque Deus não está lá. Deus não está lá. Deus vem. Deus senta à mesa. Deus chora. Deus se limita. Deus se esvazia. Deus se esvazia. E essa é o poema, é a mensagem central que está no centro da carta de Filipenses. E esse poema começa com um convite, que é: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E esse é o meu segundo ponto, que é: esse esvaziar do próprio Deus é um convite para que os seus seguidores sejam assim também. Que nós nos esvaziemos também. E o texto de Filipenses, ele está repleto disso, repleto de flashes que mostram as pessoas fazendo isso, se esvaziando, porque elas são discípulos de Jesus. É como se o que Paulo está compartilhando e desafiando nesse poema é um convite para que a gente faça da nossa vida uma história que seja uma expressão viva da própria história de Jesus. Então, Deus está se esvaziando, e o convite que Paulo faz nesse poema é: faz da sua vida uma história, uma expressão da vida de Jesus. Faz da sua vida uma expressão da vida de Jesus. Vamos ver isso no texto? Lá no começo, e o texto de Filipenses tem umas frases assim que com certeza a gente já ouviu, né? São citações muito famosas, né? Uma delas está lá, capítulo 1, versículo 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro. O que está acontecendo? Tem uma discussão lá sobre pessoas que estão pregando Jesus por vaidade, pessoas que estão pregando a Jesus de boa vontade. Paulo está no meio dessa discussão, e ele fala assim: olha, para mim não importa, o importante é que Cristo está sendo pregado, né? E ele fala assim: eu queria partir e estar com Cristo, e para mim isso seria um lucro, mas por vocês eu prefiro ficar, por crescimento de vocês eu vou ficar. É interessante porque parece que morrer por Cristo não é um sacrifício. O sacrifício dele é cuidar do outro. É assim, ó, eu estou comprometido com você, então eu vou, por Cristo, eu vou suportar essa vida um pouco mais para formar em você o caráter de Jesus. O meu sacrifício não é morrer por Jesus. Morrer por Jesus é ótimo, porque eu vou me encontrar com Ele. É uma bênção. A luta, o sacrifício é ficar com você. Mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Uma segunda coisa que aparece no texto é quando ele fala de Timóteo, no capítulo 2. E ele fala assim, não tenho ninguém, capítulo 2, versículo 20. Não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar. Pensa isso. Timóteo é conhecido por ser alguém que zela pelo bem-estar de outra pessoa. Mais uma vez a gente está vendo alguém se esvaziando de si para cuidar de uma outra pessoa. A outra pessoa que aparece coladinho aqui no capítulo 2 é Epafrodito, que é alguém que os próprios filipenses tinham enviado para cuidar de Paulo, mas que adoece, coloca a vida em risco, quase morre, né? No texto ele fala disso, que ele quase morre, porque ele estava cuidando de Paulo. Percebe? Mais uma vez, a gente tem alguém se esvaziando, colocando a vida em risco para servir, para cuidar de outra pessoa. E a gente vai ter mais histórias, né? A gente tem um convite de Paulo
para duas mulheres, lá no início do capítulo 4, para elas se reconciliarem. Ela fala assim, olha, eu estou falando aqui dessa alegria, de se esvaziar e tal. Quando você tem conflito em duas pessoas, alguém precisa ceder. E essa é uma atitude de Cristo. Então, se Cristo está vivendo em você, se reconcilia. Se reconcilia. E ainda, no capítulo 4, tem a atitude, Paulo fala da oferta que essa igreja mandou para ele. Ele fala assim, olha, vocês são generosos, nenhuma igreja compartilhou comigo a alegria de dar e receber como vocês. E é evidenciado isso, assim, vocês entenderam. O Espírito está agindo na vida de vocês e vocês conseguem se esvaziar a ponto de ser generosos com seus bolsos. Cristo. Quando eu vejo essa campanha do Panetone, das cestas de Natal, e eu vejo a galera da quinta-feira aqui na cozinha trabalhando, eu falo assim, gente, aí ó, é isso. É uma galera que está se esvaziando, que está assumindo a forma de servo, de cozinheiro, de motorista, de entregador, de iFood, e que está indo na rua e está sendo Cristo para essas pessoas que estão fora. E eu não sei você, mas quando eu ouço essas histórias, Paulo falando, né, desses exemplos, ver pessoas com essa motivação de voluntariamente abrir mão do seu direito, do seu conforto, de se esvaziar. Eu fico assim, por dentro eu pergunto, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu nessas pessoas. Porque eu acho que isso não é natural. Eu acho que a gente vai sempre querer o nosso conforto, a gente vai querer a nossa posição mais, um status. Alguém voluntariamente se esvaziar e se humilhar, para mim não parece natural. Talvez porque talvez eu seja um grande pecador egoísta, mau, né? Mas eu olho e falo assim, cara, alguma coisa aconteceu dentro desse coração. E na carta de Paulo aos Filipenses, eu vejo Paulo explicando o que aconteceu no coração dele. E eu queria que a gente fosse para lá, Filipenses 3, versículo 8. E Paulo está expressando no contexto uma preocupação que ele tem com os mestres da lei da época e tal, a galera que queria achar que você pode se justificar diante de Deus pela sua própria força, de você conseguir a atenção, méritos de Deus pela sua própria força. E Paulo, você sabe a história, ele foi perseguidor da igreja, foi o mestre da lei, ele conhece as escrituras e ele chega num ponto aqui no capítulo 3, versículo 8, em que ele diz assim, versículo 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas sim a que me é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele em sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Paulo estava lutando, antes de encontrar Jesus, para ser aceito por Deus. Para ter uma justiça própria. Alguém que chega antes de Deus e diz, Deus, você tem que me aceitar. Olha só aqui minhas qualificações. Olha, eu sou isso, tal. Ele fala aqui, né, as coisas que ele era, né?
circuncidado ao 8º dia, descendente de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zelo, perseguidor da igreja, quanto à lei irrepreensível. Olha, eu tenho aqui as credenciais, você tem que me aceitar. Eu acho que a gente às vezes lida assim com Deus. A gente fala assim, Deus, eu não sou lá uma grande pessoa, mas eu sou melhor que fulano. Eu não sou um bandido, né? Eu tenho lá minhas contradições, mas todo mundo tem, né, Deus? Então você tem que me aceitar. E essa é uma tentativa da gente se auto-justificar diante de Deus e convencer Deus de que a gente precisa ser aceito, de que a gente precisa ser amado. E Paulo, que tem um monte de credencial, está falando assim, olha, isso tudo aí é nada. Ele usa uma expressão bem, que para a época, dentro da cultura judaica, então, você pensa assim, olha, isso tudo é imundície. Isso é nada. Isso é perda de tempo. Quando eu comparo a conhecer a Jesus, a conhecer esse amor incondicional que me aceitou totalmente como eu sou. Totalmente como eu sou. É uma justiça que eu não luto para conseguir, mas que me é dada, que me é presenteada. E ele vai e avança e fala assim, eu gosto da versão da NVI, quero conhecer a Cristo, poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo. Na carta ele fala que ele não atingiu isso tudo. Ele fala assim, não que eu tenha atingido, mas eu prossigo para o alvo aqui, eu estou lutando para isso. Mas eu queria que a gente visse esses 2 pontos que estão evidentes como consequência de Paulo conhecer a Cristo. Ele se coloca no caminho do conhecimento de Cristo, que inclui conhecer o poder da ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Então, o primeiro ponto é, o nosso Deus, o Deus dos cristãos, o Deus revelado em Jesus, é um Deus que se esvazia. O segundo ponto é que a gente é convidado a ser como Cristo, a ser uma expressão de Jesus para as pessoas ao nosso redor no nosso dia a dia. E o terceiro é um segredo. É o que acontece para que você possa fazer isso. E a resposta é conhecer o poder da ressurreição e a participação nos sofrimentos. O poder da ressurreição, Paulo mesmo fala em Romanos 8, que ele está falando sobre o processo de santificação, a ação do Espírito Santo, e ele fala assim, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo mora dentro de nós e dá vida aos nossos corpos mortais. Então, o que ele está falando é que esse poder da ressurreição em Jesus, primeiro, está disponível, acessível a nós. E segundo, é esse poder que vai dar vida para a gente conseguir ter a atitude de servo, ter o esvaziamento, se humilhar de verdade. Então, quando eu vejo esses atos de misericórdia, de esvaziamento e tal, o que eu estou vendo? Eu estou vendo essa pessoa conhecendo o poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição dá para a gente essa identidade com o próprio Deus. Eu lembro de Jesus na ceia, um pouco antes da ceia, da última ceia, em que ele amarra uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos, assumindo uma posição de serviço. E essa história, na narração dela, a primeira informação que é dada é que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade.
ele estava com uma identidade sobre quem ele é segura. Ele sabia quem ele era. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente consegue fazer qualquer coisa. Porque isso não nos humilha, porque não afeta a nossa identidade. Quando a gente está muito apegado e a gente tenta dizer que as coisas que a gente faz conferem a nossa identidade, aí a gente tem muita dificuldade em renunciar e em servir. Mas quando você está inteiro, quando você sabe quem você é em Deus, você entende esses atos de serviço como transitórios e como participação na obra de Cristo no mundo. Então você consegue servir. Esse é o poder da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, Ele dá para a gente a identidade de Jesus. Nós somos identificados com Ele. E se Jesus está exaltado nas alturas, nele eu estou também. A minha identidade mais profunda é de filho amado de Deus. A gente ouve isso aqui o tempo todo. Eu sou um filho amado de Deus. Eu estou nas mãos de Jesus, completamente amado, aceito. Minha identidade. Se é isso, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou livre para ser e fazer qualquer coisa. Porque isso não me afeta. A participação, conhecer o poder da ressurreição, não me livra do sofrimento. Talvez pelo contrário. Talvez te direcione, talvez te impulsione, te empurre, compelir. Como é que é o compelir nessa conjugação? Compila, o poder de Cristo me compele a servir. Me compele ao sacrifício para o bem do outro. Só que isso é um negócio tão sobrenatural, que quando a gente vê alguém fazendo isso, você fala assim, olha, é Jesus. É o próprio Deus se movendo, porque alguém está abrindo mão do seu direito para cuidar do outro. Caminhando para o fim, outro texto clássico de Filipenses. É muito legal ver como é que Paulo descreve esse esvaziamento, essa renúncia, autorrenúncia, né? Filipenses 4, 12 e 13. Você conhece esse verso? 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo anterior é importante para entender esse. Ele fala assim: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem alguém que fortalece Paulo e o capacita e o habilita a passar por sofrimento, a renunciar seus direitos, a cuidar dos outros, a considerar os outros superiores a si mesmo, a zelar pelo bem-estar com os outros. E no meio disso tudo, estar alegre, estar feliz nessas situações de renúncia, de sofrimento. Há alguém que fortalece Paulo. Quando eu consigo olhar para o meu sofrimento e perceber nesse sofrimento os sofrimentos de Cristo e ver que eu não estou sofrendo de maneira vazia, mas eu estou sofrendo porque eu estou me esvaziando para cuidar,
que eu estou demonstrando compaixão, misericórdia, eu estou abrindo mão do meu direito para o bem do outro, construindo o mundo um lugar melhor. Quando eu olho para o meu sofrimento e vejo o sofrimento de Jesus, a felicidade, a alegria, é a simples dependência daquele que me fortalece. A felicidade é a simples dependência daquele que me fortalece. Eu dependo dele, ele me fortalece, eu estou feliz e eu participo do sofrimento com muita tranquilidade. Que nessa época em que a gente está olhando para Jesus, lembrando da encarnação de Jesus, você possa lembrar que o nosso Deus é um Deus que se esvazia. E que você possa conhecê-lo de maneira mais profunda. E que esse conhecimento de Jesus, desse ato de Deus se esvaziar, seja um convite para você se esvaziar também. E que você possa conhecê-lo melhor. E que você possa conhecer o poder da ressurreição. Essa capacitação, esse fortalecimento dentro de você, para que você possa participar dos sofrimentos de Cristo com alegria. Que você possa ter satisfação quando você olhar para si mesmo e ver Jesus. O convite do Natal é esse, para uma alegria incondicional, independente da circunstância, porque a gente está identificado com o nosso Salvador. O nosso sofrimento não é em vão, ele é uma conexão com o nosso Deus que se esvazia.